Vem. Bom dia a todos. Para nós, nós somos da 3C Arquitetura e Urbanismo, foi a empresa vencedora da licitação para fazer o desenvolvimento do projeto de restauro do IE. Esse trabalho ele foi concluído, o projeto está aprovado e a licitação de obra já está na rua. Ou seja, a primeira etapa, que é uma etapa, a etapa técnica de planejamento dos trabalhos, ela foi concluída e a gente vai passar agora para uma etapa que é de execução da obra. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder apresentar o projeto para todos vocês, e uma satisfação muito grande também poder ter realizado esse projeto, que foi um grande desafio para o nosso escritório, para a nossa equipe. A gente acredita que chegou no resultado que é um resultado muito positivo, que vai com certeza recuperar a qualidade e a história da escola. Eu sou estudante de escola pública, eu estudava ali perto no Anifranco. Muitas vezes eu joguei futebol ali no ginásio do IE, e eu espero que possa jogar de novo no time dos veteranos aí daqui a alguns anos. Eu só queria dizer uma coisa para vocês, viu? Antes da empresa, eu esqueci de dizer, se a gente quisesse fazer um remendão na escola, a gente teria feito um remendão, tá? E aí nós teríamos resolvido o problema há 2 anos atrás, só que daqui a 3, 4 anos a escola estaria do mesmo jeito. Nós optamos em não fazer remendão, e sim fazer a restauração completa e a modernização, inclusive com toda a estrutura de tecnologia de comunicação e informação, conforme merece uma escola do século XXI, que será o Instituto. Obrigado, secretário. Então vamos passar a apresentação. Então, primeiro, uma apresentação breve do nosso escritório, 3C, os princípios aí que regem nosso trabalho. Aqui também uma atuação, ou seja, qual é a nossa atuação como arquiteto e como urbanista. Então a gente tem trabalhado em planos, projetos e consultoria nessas áreas, então na área da edificação e do patrimônio. E a gente tem atuado muito junto a órgãos públicos, então administração pública, prefeituras, empresas públicas. Nessas áreas, planejamento, projetos, consultorias e processos participativos. Então essa é a atuação nossa do escritório, ou seja, planejando, prevendo, projetando o que vai ser executado. A gente acredita que é fundamental e infelizmente na nossa cultura não é algo comum a gente dar atenção, dar tempo e investir em projeto. Projeto é o que qualifica a obra, é o que deixa ela mais econômica, é o que faz com que ela seja construída no prazo, com que não tenha aditivo de contrato. Então, o investimento em projeto nos parece que é fundamental para a gente garantir que o cronograma de obra seja cumprido, que os valores sejam os valores que foram projetados e que as obras executadas sejam de acordo com o projeto. Então, esse é um projeto extenso, de quase 1 ano, que a gente levou desenvolvendo o projeto, e agora mais um período longo também na fase de aprovação, na prefeitura, bombeiros, na CE, nas várias instâncias de aprovação. Finalmente, a gente tem condição agora de colaborar na execução dessa obra. Então, aqui são alguns projetos do escritório, e o projeto do restauro do Instituto de Educação é um deles. Bom dia a todos. Gostaria então de apresentar para vocês a proposta final do projeto aprovado junto à Secretaria de Obras e à Secretaria de Educação, nas etapas finais de aprovação nos demais órgãos, na Prefeitura Municipal, com a licença agora final para a obra do restauro. Como o Thiago comentou, esse é um trabalho extenso, um trabalho extenso em função da natureza do projeto, das demandas todas que haviam no edital de contratação para o desenvolvimento do projeto e pela complexidade desse edifício, que é um edifício tombado pelo patrimônio, na esfera estadual, pelo IFAI, e também na esfera do município, fazendo parte do tombamento do Parque Farroupilha. Então a gente não pode, de forma alguma, mexer nesse edifício de qualquer jeito. Esse projeto ele demandou esse tempo, de 1 ano e meio agora com as etapas de aprovação,
em função dessas complexidades todas, né? A gente teve, num primeiro momento, a realização do levantamento e do diagnóstico da situação atual do edifício, né? Onde foram feitos levantamentos na área da arquitetura e dos demais projetos todos que compõem a edificação, desde as questões das instalações hidrossanitárias, elétricas, né? A questão da estrutura do edifício, a questão das condições em relação à proteção contra incêndio, o levantamento da vegetação existente, porque também faz parte do tombamento do parque, né? E um levantamento topográfico reconhecendo todo esse terreno. Em paralelo a isso, foram desenvolvidas um levantamento fotográfico, toda a documentação fotográfica do edifício, interna e externa, de todos os ambientes, né, de todas as partes, uma pesquisa histórica, né, que fez o registro da evolução desse edifício. É um edifício que foi construído em 1935, né, vai fazer 80 anos no próximo ano da inauguração do edifício, então tem um valor e tem uma história que está toda registrada nesse processo. Isso foi a primeira parte do trabalho, né. Frequentamos bastante a escola, conhecemos todos os cantos da escola, né, registramos tudo isso. Num segundo momento foi feito o estudo preliminar, que foram as discussões a respeito do programa de necessidades da escola. E isso é uma coisa que é importante destacar em relação ao projeto. Esse estudo de layout, né, que foi feito em paralelo com uma verificação da legislação, das diretrizes do projeto demandadas pela Secretaria de Obras, as questões técnicas, né, mas o programa de necessidades foi discutido com a escola. Essa era uma demanda da escola, foi construída pela escola, né? Então, uma preocupação muito grande no desenvolvimento desse trabalho, nessa etapa, foi como atender essas demandas da escola. Ele foi um edifício construído e projetado para ser uma escola e que vai continuar sendo uma escola. Isso é uma coisa muito importante, não vai mudar o seu uso. O projeto que foi desenvolvido é para uma escola. Todas as normas que ele atende são para uma edificação escolar. Então, acho que essa é uma preocupação importante, né, que deve ser frisada agora desde o início. Esse projeto, que vai ser realizado agora, como o secretário falou, a obra, ele só pode ser escola. Se for qualquer outra atividade, não é esse projeto, que foi aprovado segundo as normativas e as demandas para continuar sempre sendo uma escola. Tá? Então isso é importante destacar. Depois dessa primeira etapa, foi desenvolvido o anteprojeto da arquitetura e também de todos os projetos complementares. E foi submetido a uma primeira aprovação junto às secretarias do Estado responsáveis pelas questões técnicas. Isso foi finalizado no final de 2013, né, em outubro de 2013, foi aprovado mais ou menos em outubro, e aí nós começamos a desenvolver aquilo que é chamado de projeto base, que é o projeto que pode ser submetido à licitação. E aí isso é desenvolvido, né, e tem um tempo de desenvolvimento e tem um tempo de aprovação dos órgãos. Não adianta a gente dizer que em 2 meses a gente faz um projeto desse, a gente pode até fazer o projeto em 2 meses, mas os órgãos responsáveis pela aprovação demoram, às vezes, 1 ano para aprovar um projeto. Por quê? Porque ele é um projeto como qualquer outro projeto, ele deve passar pelas instâncias de aprovação. E aí não adianta a gente só ter vontade, tem uma questão importante, que são as questões técnicas e os tempos de aprovação dos projetos, né? E isso a gente está com os projetos, né, realizados desde dezembro do ano passado, e desde então eles estão em processos de aprovação nos diferentes órgãos. Então é importante salientar isso, né, que esses tempos eles ficam fora do controle, tanto de quem está realizando como do próprio contratante. Isso é uma questão que passa pelas instâncias normais de aprovação em termos de projeto. E por fim, agora essa última etapa que foi definida, né, aí sim o nosso produto da empresa está pronto, que são todos esses projetos, né, e ele entra no processo licitatório, né, com as licenças e aprovações dos diferentes órgãos. Bom, a apresentação, agora entrando especificamente no projeto, ela foi dividida em 4 partes. Uma primeira delas, a gente fala um pouquinho do edifício, né, acho que isso é retomando algumas questões, né, ele foi projetado pelo arquiteto Fernando Corona, construído pela principal empresa construtora do Rio Grande do Sul no começo do século XX, que foi a Azevedo Moura e Gerton, que é responsável pela maior parte dos edifícios públicos do estado do Rio Grande do Sul desse período, né? Ela foi construída com uma capacidade de atender até 2.000 alunos nesse projeto original, que não foi construído totalmente. Ele foi sofrendo modificações, né? E ao longo do tempo foram sendo adaptados espaços que eram inicialmente destinados à sala de aula para outras atividades. Então aqui a gente tem uma primeira imagem que é lá do começo do século, de 1935, né, de 80 anos atrás, da época da exposição do centenário da Revolução Farroupilha, onde o edifício do IE ele serviu como pavilhão cultural. Ele já havia sido construído para ser uma escola, a escola normal, mas durante essa exposição ele funcionou como pavilhão cultural do Rio Grande do Sul.
Uma outra questão importante, pessoal, são essas questões do tombamento, né? Primeiro, ele foi tombado em conjunto do Parque Farroupilha. O edifício ele faz parte do conjunto do tombamento, em 1997, então, na esfera municipal. Em 2006, ele foi tombado como edificação histórica pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, né? E, em 2011, o próprio IFAI também tombou aquelas telas que fazem parte, né, do saguão, que são obras de arte importantes, que também são protegidas pelo tombamento. Aqui a gente tem uma vista aérea, né, do conjunto. Vocês devem conhecer a grande maioria muito melhor até do que a gente, por usarem esse espaço de forma continuada, né? Uma área total do terreno que é limitado pelo cercamento de 11 mil metros quadrados e a área atual do edifício de 8 mil metros quadrados. É uma área considerável, né, e importante no desenvolvimento do projeto. O edifício, ele então tem as características clássicas, ele seguia uma questão importante na composição, que é o que estava acontecendo não só aqui, mas também no restante do Brasil. A gente tem uma escola com uma tipologia muito similar em São Paulo, né, que foi construída nesse mesmo período. Um instituto também destinado à questão de formação de professores. Então aqui a gente tem algumas questões dos diferentes blocos, que têm princípios de composição similares, claro que em redução, o bloco principal com uma imponência maior, né, o bloco da educação infantil e também o ginásio de esportes. Com uma tipologia que é uma tipologia configurada em pátio, com um pátio central, né, e essa subdivisão realizada por um volume destacado, que é o auditório. Originalmente, né, seria construído um outro espaço de auditório que não foi efetivado e não se encontrou o registro dos projetos originais. A etapa de levantamento, que foi uma etapa demorada, em função dessas peculiaridades da própria dimensão do edifício, né, ela fez esse registro de todas as questões das características do edifício, dos pátios e do seu entorno imediato. Então foi identificado e mapeado tudo isso. Foram feitos também fichas de identificação de sala por sala. Todos os espaços do edifício foram mapeados e reconhecidas as suas condições. Então foi feita uma verificação daquilo que estava dado, em termos de parede, piso, teto, esquadrias, né? E também os equipamentos existentes em cada um dos espaços. Tudo isso foi registrado através de fichas que davam essa primeira leitura do edifício e também registrado através de fotografias, próxima slide, né? Onde para cada sala, para cada espaço do Instituto de Educação, se tem uma ficha que demonstra a situação de todo o edifício. Então é um trabalho minucioso, né? Por se tratar de um edifício tombado, todas essas informações são registradas. Também foi feita aquilo que é chamado de levantamento métrico arquitetônico, que é a medição de cada um desses espaços. Por ser um edifício tombado, a gente não pode simplesmente dizer que a sala tem 5 por 8 metros, não. A gente tem que registrar, né, todas as características exatas do edifício. Então foi medido todo o edifício. Vocês imaginem o trabalho, né, que leva isso e o tempo que se tem para fazer esse registro e essa documentação. Tudo isso faz parte do processo antes de se iniciar, de fato, o projeto. Pode passar, Tiago. Bom, levantado todo o edifício, a gente entrou numa outra etapa, que é chamada de diagnóstico e prospecções, que também é um outro procedimento importante dentro da metodologia de um projeto de restauração, que trata justamente da identificação dos danos e alterações gerais do edifício, né? E aí também a gente teve um trabalho grande. Então, depois de levantar tudo isso, a gente teve que mapear esses danos, e para cada um desses danos é identificada uma tipologia, que é identificar o quê? Buscar identificar as causas de cada um desses problemas.